Bem, vamos continuar a nossa série de com quantos Cs se faz uma igreja. Acho que vocês já sabem a resposta, né? Quantos são? 4. Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o C do cuidar. A gente já ouviu sobre o compartilhar e sobre o crescer. Temos a hashtag Marcas da Igreja, que a gente possa, se você tiver alguma coisa que Deus falou do seu coração, alguma coisa que durante a semana Deus chamou a sua atenção, tocou no teu coração, compartilha nas redes sociais com a hashtag Marcas da Igreja. Tudo isso, o pastor começou a primeira mensagem, dando a abertura da mensagem, falando sobre uma embarcação, que é para onde nós seguiremos. E a embarcação tem muito a ver com essa definição. Nós queremos ser uma comunidade de discípulos de Cristo em missão no mundo. Que esse possa ser o meu desejo, o seu desejo e o nosso desejo em conjunto como igreja. Que a gente possa mesmo estar focando nisso. E hoje, no cuidar, a gente vai falar um pouco sobre essa parte dessa definição, que é discípulos de Cristo. Eu vou fazer algumas perguntas. A gente vai conversar a respeito sobre algumas perguntas da manhã. A primeira delas é, se eu estou falando de queremos ser discípulos de Cristo, primeiro, o que é um discípulo? Eu fui procurar no dicionário. O discípulo é uma pessoa que recebe instrução, que aprende, um aluno, aquele que segue as doutrinas de outrem, um sectário, alguém que segue. Portanto, se um discípulo é tudo isso aí, o que é um discípulo de Cristo? Um discípulo de Cristo é aquele que recebe a instrução de Cristo, que aprende e que obedece seus mandamentos. Vou dar alguma coisa. Aquele que recebe ensino de alguém, aquele que recebe ensino de Cristo, no nosso caso, mas também aquele que aprende. Aquele que aprende. Aprender. Eu vou dar um exemplo aqui sobre aprender, que talvez tenha feito parte da vida de alguns de vocês. Eu não quero traumatizar, lembrar de você de coisas ruins, se você tem uma má recordação sobre isso, mas quantas vezes a gente recebe ensino, mas não aprende. Foi nos passado, a gente ouviu algo, a gente olhou, estava na aula, mas não aprendeu. Eu queria lembrar de vocês de uma coisinha. Quem lembra disso aqui? Quem sabe resolver isso aqui? Por isso que eu disse, eu não quero traumatizar algumas pessoas que não tiveram trauma lá, que realmente aprenderam, mas alguns olham para isso e já começam a coçar assim, já quer pedir para ir no banheiro, mas a intenção, nós não vamos resolver essa equação, mas a ideia é, uma grande parte de vocês, talvez as pessoas que têm mais facilidade em matemática, às vezes com outra disciplina, quantas vezes você estava na aula, às vezes passou 50 minutos, 2 horas, 3 horas dentro de uma sala e saiu, e meia hora depois você já não lembrava mais nada. Você recebeu o ensino, mas você não aprendeu. Lembrando, os discípulos aprendem os ensinos recebidos. Então, você não pode dizer que você é um discípulo, alguém que entende, que segue as matemáticas, se você
não aprendeu, só recebeu o ensino. Recebeu o ensino, a maioria recebeu. Outra pergunta: por que devemos fazer discípulos? Alguém tem alguma ideia? É uma missão. Em Mateus 28, 19 e 20. Fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus está chegando para os seus discípulos, para aquelas pessoas que seguiam, que recebiam o ensino e aprendiam dele, aqueles que, pela história, através da Bíblia, nós podemos chamar de discípulos de Jesus, receberam uma missão: vão e façam discípulos. E se nós nos chamamos discípulos de Jesus, nós temos que fazer igualmente, fazer discípulos para Jesus. Lembrando mais uma vez que discípulo é aquele que recebe ensino de alguém, aquele que aprende. Tá, aprender. Lembra que eu falei que às vezes a gente pode receber esse ensino, mas não aprender. Agora eu queria conversar, fazer uma pergunta: como que a gente aprende? Você aprende melhor? Cada um tem uma maneira de estudar, uma maneira de prestar atenção na aula, quando você está recebendo algum ensino. Tem um estudo, como curiosidade, que fala que a nossa capacidade de absorção, ela é 75% pela audição, 13% pela visão, tato 6%, paladar 3% e olfato 3%. Ou seja, se você está só ouvindo, a sua probabilidade, capacidade de absorção é de 75%. Se você está ouvindo e vendo como você está fazendo agora, você soma. Então você passa a 88%, se eu não estiver errado na conta. Se eu tiver mais o tato, e vou somando, e se eu tiver os 5 sentidos, eu vou estar na maior capacidade de absorção daquele conhecimento, daquilo que está sendo passado. Agora, Jesus era um cara... Isso. Tem uma coisa que ele queria que a gente não esquecesse e sempre se lembrasse. O que que é? Toda vez que fizerdes em memória de mim, a ceia. Para pensar, a ceia. Jesus estava falando, os discípulos ouvindo. Eles estavam vendo, tocando no partir do pão, usando o olfato e o paladar. Ou seja, era um negócio que era para aprender mesmo. Algumas outras, como a situação onde Jesus lavou os pés dos discípulos e várias outras, Jesus vai além do simplesmente do falar. Ele vai simplesmente, vai além do mais básico. Ele queria que realmente os discípulos que iam fazer discípulos no futuro estivessem com aquilo arraigado, fixo dentro deles. Jesus usava também como parte do ensino, ia da teoria para a prática. Tem um versículo que eu achei que eu nunca antes dessa semana eu tinha me atentado para ele. É João 4, do 1 ao 2. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Jesus sabia, conhecia a importância do batismo. Jesus foi batizado como exemplo, mas na hora de fazer, ele ensinou, e quem fazia, quem batizava, quando as pessoas chegavam até ele? Não era ele. Quem batizavam eram os discípulos. Foi uma coisa que assim, minha cabeça explodiu na hora. A gente, às vezes, tenta
na hora de fazer um discípulo, ensinar, e às vezes a gente tenta simplesmente falar e que ele ouça e aprenda e assim desenvolva. Mas Jesus fez bem diferente. Outra pergunta que eu tenho: como que a gente identifica um discípulo? Alguém tem alguma ideia? Versículo de Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se, aí está falando de Paulo. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Background: Saulo era um cara que estava perseguindo os cristãos. Ele teve um encontro com Jesus e passou de perseguidor a perseguido. Só que imagina, tem alguém que vai sempre, que está te perseguindo o grupo que você participa. Por exemplo, o cara sempre, por exemplo, você é uma pessoa que tem o cabelo cor de abóbora. E essa pessoa persegue as pessoas de cor de abóbora. De repente, ela aparece de cabelo pintado cor de abóbora. Será que ele não está aqui só para se aproveitar? Daí, como que os discípulos identificaram que Saulo realmente tinha se tornado um discípulo? Continuando, falando, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, o que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente. Assim, Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Como que Barnabé sabia? Ele conhecia o versículo, não o versículo, mas ele sabia que, através desses frutos da vida, da transformação na vida de Saulo, ele sabia que ele realmente tinha se tornado um discípulo. Esse versículo de Mateus 16 fala: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se de uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ou seja, um discípulo de Jesus vai dar frutos parecidos com o do mestre. Se ele está realmente se ele é realmente um discípulo de Jesus, é alguém que recebe o ensino, aprende, ele vai dar frutos parecidos com os do mestre. Os discípulos tornam-se parecidos com os mestres. Às vezes a gente busca, e assim que a gente busque, quando a gente chegar a ter discípulos, que a gente possa um dia chegar como Paulo, que falou: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, eu estou imitando Jesus, vem comigo. Se você tentar fazer igual eu estou fazendo, eu estou com um foca junto comigo, e a gente vai se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Beleza, passadas as perguntas, eu queria falar sobre um pouco, o maior exemplo que a gente pode ter, que é o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus, como a gente viu em alguns momentos atrás, Jesus passava tempo com seus discípulos. Eu vou pôr alguns versículos. Quando Jesus estava discipulando com os seus discípulos, diretamente com os seus discípulos, ele comia com eles. Um exemplo que eu achei foi Lucas 24, do 41 ao 43. Isso já depois de ressurreto, o versículo fala assim: e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, Jesus: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Jesus comia com os seus discípulos. Jesus viajava com eles. João 4, do 1 ao 4. Os fariseus ouviram falar
Deus ouviram falar que Jesus estavam fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. O caminho da Judéia não é a Galiléia não era ir daqui até o centro comercial, ir daqui até ali em cima, era uma boa caminhada. Então, durante esse tempo, Jesus esteve com seus discípulos. Jesus dormia no meio dos seus discípulos. Lucas 8, 22 e 23 fala que certo dia, eu vou ler mais rapidamente, se você quiser anote o versículo, só para a gente não se estender. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus, adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava inundado e eles corriam grande perigo. E daí a história se desenrola. Mas vamos chamar a atenção que Jesus não tinha problema em dormir no meio deles. Jesus festejava com eles. Versículo 1 e 2 do capítulo 2 de João. João 2, 1 e 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Ou seja, na festa onde Jesus foi convidado, seus discípulos, até Jesus fez um milagre. O que a gente pode tirar? E por último, durante todo esse tempo, onde Jesus passava tempo com seus discípulos, que serve de exemplo para a nossa vida, se a gente quer realmente investir na vida de pessoas, a gente precisa cuidar delas, como a gente está ressaltando hoje, e a gente cuida gastando, ou melhor, investindo tempo na vida delas. E durante esse tempo todo, Jesus ensinava. Gente, eu tenho uma lista extensa, não muito extensa, mas de coisas que Jesus ensinou para os seus discípulos. Eu vou citar o tópico, o versículo, se você quiser anota, e eu só vou explicar o que aconteceu, e alguns textos eu vou ler. Ensinou os discípulos a curar, em Lucas 8, 43 e 46, o episódio onde Jesus estava no meio da multidão, a mulher tocou as vestes de Jesus, e Jesus falou: alguém me tocou, eu sei porque saiu poder de mim. E os discípulos, Jesus sabia, a mulher sabia. Ele não precisava externar isso, mas ele queria mostrar para os seus discípulos e para as pessoas que estavam em volta. Ele falou assim: eu sei porque de mim saiu poder. E a mulher deu testemunho de que tinha sido curada. Jesus ensinou a amar. João 15, do 12 ao 14. Jesus fala: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ele fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus ensinou a amar. Jesus ensinou a ter compaixão das pessoas. Em Mateus 15, 32, estava lá, Jesus estava ensinando, tinha uma multidão e todos estavam com fome. Jesus falou: eu tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Jesus encorajou seus discípulos. Ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Jesus exortou, ensinou na prática. Quando Jesus estava para ser preso,
chegaram os guardas, um deles veio e cortou a orelha de um dos guardas. Jesus, porém, virou para ele e disse: basta. Pegou a orelha, colocou no lugar e curou. Jesus até disse para eles: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham com varas e espadas? Jesus ensinou que na hora que eu preciso chamar a atenção que um discípulo fez algo errado, ele iria fazer. Jesus ensinou a ter fé. Naquele versículo que nós já lemos, quando ele entrou no barco com os discípulos, dormiu, e os discípulos chegaram desesperados, preocupados porque Jesus estava dormindo e o mundo virando de ponta cabeça lá fora, falando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo, e disse: onde está a sua fé? Jesus queria ensinar de uma maneira bem que eles iam lembrar como que eles poderiam ter fé em Deus, fé naqueles em quem eles estavam seguindo. Mais uma listinha: transparência. Jesus falava a realidade, ele não escondia as coisas dos discípulos. Ele queria que os discípulos entendessem e aprendessem com ele. Ele falou: eu vou precisar, em versículo, achar aqui, Lucas 9, 22, ele fala que ele ia precisar morrer. E ele não escondeu isso. Falou assim: vocês se preparem, já vão se preparando, porque eu preciso morrer. Jesus ensinou eles a enviar. Reuniu os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas 9, 1 e 2. Jesus ensinou os discípulos a ponderarem e ter discernimento sobre as coisas. João chegou para Jesus e disse: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Jesus disse: não o impeçam, porque quem não é contra vocês está a favor de vocês. Jesus ensina nesse texto que eles deveriam prestar atenção, ouvir Deus e entender o que estava acontecendo antes de tomar atitudes. Jesus ensinou a orar, Lucas 11, Pai Nosso. Os discípulos chegam para Jesus e pedem: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus ensinou a vida de oração. Lucas 5,16 é apenas um de vários versículos onde fala que: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Pegou 2 discípulos, subiu ao monte para orar. Jesus se retirou para orar. Tem vários versículos onde fala isso. E com isso os discípulos poderiam aprender, vendo na prática como era ter uma vida de oração. Eu tenho que eu acho que faltou ali, que é o proceder. Jesus ensinou como proceder. Ele ensinou falando que: cuidado com os mestres da lei, eles que fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra no banquete. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Lucas 20, 45 ao 47. E João 13, do 1 ao 10, Jesus chega e lava os pés dos discípulos, ensinando que ele era o mestre, mas ele estava servindo. Cada dia, Jesus mostrava que aquilo que ele estava ensinando era a realidade na vida dele. E podia, a partir daquele momento, ser realidade também na vida dos discípulos.
eu queria deixar um desafio para vocês. Peguem essa lista e durante a semana procurem em Atos como que esses ensinamentos que foram passados aos discípulos se evidenciaram na vida dos discípulos e quando os discípulos estavam fazendo discípulos. Está indo para o final e a gente vai ter passar para o pare, pense e pratique. Tem 3 coisas que eu queria deixar nessa manhã que a gente possa parar, pensar e praticar, para que a gente possa participar do cuidar, participar da grande comissão. O primeiro é o pré-requisito para você fazer discípulos, é ser um discípulo. Como você vai fazer discípulos de Jesus se você não é um discípulo de Jesus? Porque você precisa ter o conteúdo para ensinar, para que a pessoa possa aprender. O segundo é agir. Agir em que dimensão? Eu estava vendo um vídeo de um pastor, ele é chinês, mas ele foi criado nos Estados Unidos. Ele chama Francis Chan. Ele estava dando um exemplo de como é a nossa vida na igreja. E eu achei bem interessante, porque ele fala assim, ó, quem já brincou de o mestre mandou? Quem conhece a brincadeira? A pessoa fala, o mestre mandou coçar a barriga. Você vai lá e coça. O mestre mandou ficar de um pé só. Você vai e fica. As pessoas fazem aquilo que foi ordenado. E ele chama a atenção, por que na igreja, às vezes, as coisas funcionam diferente? Na igreja, quando a gente diz, o mestre mandou, o que as pessoas fazem? Memorizam aquele ensinamento. As pessoas estudam, memorizam, mas quantas realmente estão fazendo o que o mestre mandou? Ele deu um exemplo assim, por exemplo, se eu chegar para o meu filho e vou falar para ele, vai lá e arruma o seu quarto. O que acontece se ele voltar, ou você acha que tem alguma possibilidade dele voltar 2 horas depois para você, pai, decorei o que você me disse. Você disse, filho, vai arrumar seu quarto. Ou ele vai virar, o pai, vai vir alguns amigos aqui em casa, a gente vai fazer um grupo de estudo para entender quais são as melhores maneiras de eu arrumar meu quarto. O que acontece? O filho sabe fazer melhor que isso. Ele vai e arruma. Às vezes não, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Então, por que se a gente sabe, memoriza, entende, simplesmente quando a gente ouve, vão e façam discípulos, por que a gente simplesmente guarda isso? Não, temos que fazer discípulos. Eu sei de cor os versículos, a referência, mas e o fazer? E o agir? E o terceiro, e a terceira coisa, é o fazer discípulos. O agir é simplesmente você sair simplesmente da teoria e pôr o pé na prática. E no 3, eu estava vendo um outro vídeo de um cara que chama Cesar Kalinowski. Ele é um consultor de coach missional e estratégia. Não sei bem até onde vai a atuação dele, o que seria, porque eram palavras em inglês, eu tentei traduzir da melhor maneira possível, mas ele diz sobre alguns ritmos, ele chama de ritmos, ritmos que você pode dar à sua vida. Para quê? Para que você possa começar a fazer discípulos. Você pode se perguntar, tá, a gente viu que cuidar é fazer discípulos de Jesus. E eu queria que cada um aqui saísse dessa manhã com esse intuito. Eu quero ser um melhor discípulo de Jesus e eu quero fazer discípulos de Jesus.
quero ensinar, investir meu tempo neles. Ok, como que eu posso começar? Bem, esse cara, ele estava falando sobre 5 coisas que ele chamou ritmos que você pode dar para a sua vida, que você pode começar a fazer discípulos sem adicionar algum quesito na sua agenda, algum compromisso na sua agenda fixo, um tempo muito grande. Como fazer isso? Ele fala assim, basta você passar de fazer algumas coisas que você faz de forma usual para você fazer essas coisas de forma intencional. E você vai trazer para essas coisas a intencionalidade da vida cristã. Eu vou olhar e falar assim, eu como cristão, intencionalmente, isso que eu já faço, eu vou fazer dessa maneira. Primeira coisa, saber a história. Normalmente, às vezes a gente tem a oportunidade de saber a história, mas às vezes a gente não usa dessa oportunidade. Eu tenho uma história, todos têm uma história. Você, sabendo a história das pessoas que estão ao seu redor, você vai saber a melhor maneira de aplicar o evangelho à vida daquela pessoa. A segunda coisa é ouvir, que acaba ajudando na tarefa de saber a história. Mas você ouça Deus e o que Ele quer dizer. Não apenas faça orações quando você vai orar pedindo, com uma lista de pedidos. Mas pare um pouco para ouvir nesse tempo que você para orar. Celebre. A gente tem que celebrar. Aproveite as coisas onde você já vai celebrar. Não precisa adicionar coisas ao seu calendário, à sua agenda. Por exemplo, feriados. Os feriados já estão lá, você já não vai trabalhar nesses feriados. Aniversário. Todo mundo que eu conheço tem pelo menos um dia que comemora, tem um aniversário, certo? Ou seja, aproveite esse dia da pessoa fazer aniversário e use esse dia como uma forma de ter um tempo com essa pessoa. Às vezes você já até vai em festas de aniversário, você comemora aniversários, mas você não usa esse tempo de forma intencional. Eu vou fazer dessa festa, desse tempo onde a gente está comemorando aniversário, uma forma onde a pessoa possa chegar mais próximo de parecer com Cristo. Ele fala assim, nós precisamos estar nessas festas e trazermos para ela o melhor, como Jesus fez com o vinho. Quando Jesus fez o milagre, ele não trouxe um vinho, ele trouxe o vinho, o top, o melhor. E ele termina falando, esse cara do vídeo, ele termina falando que a igreja deveria ser o povo mais festeiro da terra, afinal a gente vai viver para sempre. Que a alegria das nossas vidas contagie as pessoas, que as pessoas possam ver que nós temos motivos para nos alegrar. O quarto, coma. Quantos aqui comem algumas vezes por semana? Uns mais, outros menos. Ele falou assim, se você tomar uma base pelo menos de 21 refeições, vamos supor que você coma 3 vezes ao dia, no mínimo, ou tem gente que pode comer menos, mas vamos tomar uma média de 3 vezes por dia. Se você em uma semana, intencionalmente, você já vai fazer aquela refeição, se você escolher pegar 3 refeições e gastar esse tempo para fazer essa refeição junto com alguém que você quer que se torne discípulo de Jesus, você não adicionou tempo à sua agenda, mas você está intencionalmente investindo tempo naquela vida. E o último, abençoe. Uma dica, peça o Espírito Santo revele 3 pessoas que você queria que você possa intencionalmente abençoar cada semana, seja com palavras, com ações, com presentes, não importa, pessoas que você já vai encontrar, que você use esse tempo para abençoar de alguma forma. Ele dá um exemplo, imagine num bairro onde tivessem 10 pessoas
e cada uma dessas 10 pessoas tivessem 3 pessoas, cada semana ele escolhesse 3 pessoas diferentes para abençoar. O que isso ia acontecer nesse bairro? Você acha que as pessoas iam notar? Ele fala, isso pode ser transformador e pode ser a maneira com que nós vamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Provavelmente seria o começo de uma mudança. Comece na sua escola, no seu trabalho, ou mesmo na sua casa. Comece, se você não tem, exercita com as pessoas da sua casa, sejam elas já discípulos de Jesus ou não. Intencionalmente, abençoe 3 pessoas durante essa semana. Não simplesmente, olha, a pessoa chegar, nossa, você fez isso aqui, foi uma bênção. Se você não fez de propósito, não conta, tem que ser intencionalmente. Mas que a gente possa, com o exemplo da vida de Jesus e com algumas dicas que nós vemos aqui rapidamente, que a gente possa mesmo fazer da nossa vida um foco onde as pessoas, através da nossa vida, vão ser cuidadas, vão ser chegar mais próximas de Cristo e se tornar discípulos mais parecidos com Cristo. Que a nossa igreja seja a igreja onde o ser do cuidar seja exercido, seja no discipulado formal, quando você tem uma pessoa que é o seu discipulador, ou simplesmente você influenciar a vida uns dos outros, para que essa pessoa se torne um discípulo mais parecido com Cristo. Seja como Jesus fez, exortando, abençoando, ensinando, passando tempo com as pessoas, que a gente possa, através das nossas vidas, impactar as pessoas ao nosso redor. Não com a nossa capacidade de convencer ou converter as pessoas, porque esse é um trabalho que o Espírito Santo faz, mas que a gente possa, através da nossa vida, ser canais e exemplo para que as pessoas possam se tornar discípulos de Jesus.